Nesse vídeo você vai conhecer os melhores professores de cursinhos para os concursos das carreiras policiais. Isso mesmo, semanas atrás lá no Instagram, né, há praticamente um mês atrás, eu tinha feito uma pesquisa para vocês concurseiros citarem aí quais são os melhores professores de cada matéria. Eu fiz o levantamento, alguns professores muito citados, né, alguns que eu já conhecia, já estudei, algumas novidades, né, professores que eu não conhecia foram citados aí nessas enquetes lá do Instagram, e eu vou contar tudo aqui nesse vídeo. Começar o conteúdo do vídeo, você já sabe, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário e compartilhe esse conteúdo para que chegue a mais concurseiros, que aqui no canal é sempre sem enrolação, direto na informação. Bom, os melhores professores de cursinho para concursos públicos, principalmente aí das carreiras policiais, né? Claro que tem professor de outros nichos, mas os mais citados são professores que são aí, que dão aula em cursinhos voltados aí para as carreiras policiais. Claro, vamos começar aí com as matérias que foi citado, né? Para quem não tem meu Instagram, acessa lá Natanael Damasceno 01. Essas enquetes surgiram, né? Essas ideias de vídeo surgiram a partir do Instagram. Muitas pessoas respondem as caixinhas de pergunta e eu fiz várias enquetes há semanas atrás. Demorei até fazer esse vídeo, mas aqui eu vou falar para vocês, né? Quais foram os professores aí mais citados pelos alunos, pelos concurseiros de cada matéria. Vamos lá. Bom, pessoal, em direito constitucional, né, e aqui eu não vou falar quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, é só os mais citados, ou seja, aqueles professores que mais os concurseiros estão usando. Na matéria de direito constitucional, os mais citados foram a Neuma Fontana, né, que é professora aí do Estratégia Concurso, né, foi uma das mais citadas, né, o Aragonês Fernandes, que é professor do Gran Cursos Online nesse momento, e também a professora Adriane Fauti. Esses três professores foram os mais citados aí na matéria de direito constitucional. A Adriane Fauti também, salvo engano, também é do Estratégia Concursos, né, já foi do Alfacom. Também aí a Adriane Fauti, os três aí foram os mais citados dentro dessa matéria de direito constitucional, três professores aí. Eu, inclusive, já assisti a aula do Aragonês, até hoje eu assisto a aula no Gran Cursos Online com o Aragonês Fernandes, e com a Neuma também já assisti várias videoaulas dela, né, vários aulões, né, no YouTube. Então, são ótimos professores. A Adriane Fauti, que eu não assisti tanta aula dela, né, porque na época ela era do Alfacom, né, eu não cheguei a utilizar, e depois que ela migrou para o Estratégia também eu não cheguei a assistir tantas aulas dela, mas foi esses três professores aí, os mais citados dentro da matéria de direito constitucional. Bom, continuando, eu coloquei uma matéria lá e essa praticamente foi unânime, né? Criminologia, professor Diego Pureza, inclusive tem canal dele aqui no YouTube, foi unânime, né? Praticamente não teve outros professores, não lembro se citaram outros professores, foi unânime, criminologia, professor Diego Pureza. Realmente as aulas dele de criminologia são excelentes, né? Ele dá aula de outras matérias também e ele foi citado aí dentro da matéria de criminologia. Normalmente a disciplina de criminologia cai para concursos aí de delegado, né? Caiu no concurso da Polícia Militar do DF, não é uma matéria fácil, não é uma matéria comum em concurso público, né? Mas aparece aí em concurso de polícia científica, né? Perícia, sempre aparece a matéria de criminologia, né? Os concursos em São Paulo. Então o professor Diego Pureza foi o mais citado, praticamente unânime aí, professor Diego Pureza, na matéria de criminologia. Continuando, pessoal, direito penal. Essa matéria aqui teve muitos nomes citados. Aí eu peguei aqueles que foram os mais citados, que ficaram no topo, porque apareceu mais de 10 nomes, né? Eu peguei ali o top 3 e o top 3 ficou professor Rodrigo Prospera, né? Professor Rodrigo Gomes, que tem canal aqui no YouTube também, ele foi o mais citado na matéria de direito penal. Depois dele, Juliano Yamakawa, né? Que é lá do DSO, inclusive eu conheço o professor Juliano. E o Érico Palazzo, do Gran Cursos Online. Esses três professores foram os mais citados de direito penal. E aqui já deixar um adendo aqui, pessoal, o Juliano, o professor Juliano, ele foi citado em 3 matérias diferentes. Então eu peguei naquela matéria que ele foi mais citada, mas ele foi citado tanto em direito penal como em direito processual penal, Juliano Yamakawa, lá do cursinho DSO. Então esses 3 professores aí foram os mais citados aí na matéria de direito penal. Juliano, Érico Palazzo, do Gran Cursos Online, e Rodrigo Prospero, Rodrigo Gomes, professor Rodrigo Gomes, lá é do Resenha Jurídica, e ele tem um canal dele também, já foi professor do
do AlphaCon, né? Então ele é bem conhecido mesmo, bem ativo nas redes sociais. Beleza? Direito administrativo, pessoal. Direito administrativo, teve 2 professores que ficaram bem à frente dos outros, né? E foram os 2 aqui que eu trouxe aqui para citar aqui no vídeo. Primeiro ali foi o Thales Moraes, que já foi professor do AlphaCon e hoje, salvo engano, ele está no Estratégia, né? E o professor Gustavo Scartolino, que é do Gran Cursos Online. Esses 2 professores disparados, os 2 mais citados na matéria de Direito Administrativo, beleza? Então aí 2 professores bem conhecidos mesmo, né? Tem muitas videoaulas gratuitas no YouTube, então vale a pena você conferir. Você que não conhecia nenhum desses professores, já dá uma olhada aí porque vale a pena, beleza? Legislação extravagante. Pessoal, legislação extravagante, para quem não sabe, envolve as leis, né, separadas, aquelas leis que versam aí sobre algumas matérias penais de forma especial, como por exemplo, Lei Maria da Penha, Lei Antidrogas, Lei de Abuso de Autoridade. E os professores mais citados nessas disciplinas foram o professor Diego Fontes, que está no Gran Cursos Online, e o professor Antônio Pequeno. Esse professor, inclusive, eu já peguei aula com ele. Antônio Pequeno, ele dava aula no Fox Concurso, salvo engano agora ele está no Estratégia, peguei muitas aulas com ele, né, há anos atrás. Então foram os 2 mais citados, Antônio Pequeno e Diego Fontes. E o terceiro colocado também nesse ranking aqui de legislação extravagante foi o Juliane Amakawa, mais uma vez aparecendo aí o professor lá do DSO. Beleza? Bom, direito processual penal, professor. O mais citado, né? O mais citado, eu até me surpreendi porque eu não costumo assistir muitas aulas dele, assisti pouquíssimas aulas dele, mas o mais citado em direito processual penal foi o César Nakano. Esse professor, ele é professor do AlphaCon, né? Aí depois a Geilza Diniz, que é do Gran Cursos Online. Érico Palazzo novamente apareceu aqui, também do Gran Cursos Online, né? E o professor Diego Pureza, que eu já citei em criminologia, ele também aqui apareceu como um dos mais citados em direito processual penal. Então tá aí, 4 professores, né? César Nakano, Geilza Diniz, Érico Palazzo e Diego Pureza, novamente aparecendo aí como os professores mais citados na área do direito processual penal. Show? Claro, pessoal, uma matéria que quase ninguém gosta, mas também teve professores citados aí. Raciocínio lógico matemático, disparado, quase que unânime também, professor Johnny Zini, que tem curso individual, mas também deu aula aí no Fox, acho que no AlphaCon, no Estratégia Concurso. O professor Johnny Zini é bem conhecido. Depois, Daniel Lustosa, que também é professor do AlphaCon, também apareceu muitas pessoas. E um professor do Gran Cursos Online, que é o Diego Ribeiro, também apareceu na pesquisa, né? Esses 3 aí, mais o Johnny Zini bem à frente dos outros aí, como um dos mais citados na matéria de raciocínio lógico matemático e também estatística. O Johnny Zini também foi o mais citado, só que a matéria de estatística ficou o professor Johnny Zini e o professor Josimar Padilha, né? Josimar Padilha, que é do Gran Cursos Online, também foi um dos mais citados. Continuando aí, dando continuidade, informática. Pessoal, a matéria de informática, né? O professor mais citado foi o professor Rani Passos, né? Ele já deu aula no Estratégia, no AlphaCon. Hoje ele tem um próprio curso dele mesmo individual. E em segundo, Gustavo Beck, salvo engano, ele está dando aula no DSO, Gustavo Beck. Então, de informática, foi os professores mais citados. Pessoal, claro que teve outros professores citados. Aí muita gente vai comentar aqui, você esqueceu de falar desse, você esqueceu de... Não é que eu esqueci, pessoal. Tô falando aqui aqueles que ranquearam um número mais alto de resposta, porque teve gente que teve uma pessoa só citando esse professor. Aí eu não vou trazer aqueles que tiveram mais citações lá nas respostas das caixinhas lá no Instagram, né, que é o público mesmo, vocês mesmos concurseiros que responderam. Então, contabilidade, matéria de contabilidade cai em poucos concursos, mas teve professores também que foram bastante citados. Um deles foi o Silvio Sandi, né, que foi bem citado, é um professor do Estratégia Concursos, né, e o William Notário, que é professor do DSO. Foram os 2 mais citados aí na matéria de contabilidade, viu? Esses 2 professores aí dividiram aí, foram os mais citados. Teve, como eu falei, teve outros professores, mas que praticamente não pontuaram, um voto aqui e outro ali. Os 2 mais citados foram esses 2 na matéria de contabilidade. Agora, redação, pessoal, né? Redação, a gente também teve professores citados, né? E teve um professor que eu não conhecia, mas muita gente enviou lá, né? Eu não conhecia a redação. Um dos mais citados foi o professor Paulo Curirim, que tem inclusive canal aqui no YouTube. A professora Janaína Arruda, salvo engano, ela é do Estratégia Concursos, né? Tá no Estratégia Concursos, já foi do AlphaCon, tá no Estratégia hoje. E o professor, eu não sei o nome dele, mas é professor Profinho. Acho que tem canal no YouTube dele, né? Profinho, ele fala de redações tanto para o Enem
como para concursos públicos. Muita gente falou Profinho, disse que é o melhor professor de redação aí da atualidade, então muita gente citou. Eu não conheci esse professor, vou buscar conhecer, né? Já dei uma pesquisada no YouTube, então tá aí. Professor Paulo Curirim, Profinho e Janaína Arruda foram os mais citados aí pelos concurseiros na matéria de redação, que envolve também ali alguns professores de português, mas aqui eu me ative só aqueles que foram exclusivamente focados aí em redação, que as pessoas citaram como professor apenas de redação, né? A Janaína Arruda, por exemplo, é da aula de redação e de língua portuguesa de modo geral, mas esses três foram os mais citados dentro dessa matéria de redação. Bom, e por último, não menos importante, a matéria que mais cai em concurso público, matéria de português, teve muitos professores citados de português e eu peguei ali os 5 professores mais citados. O mais citado de todos os professores de português foi a professora Adriana Figueiredo, que também é do Estratégia Concurso, né? Pessoal, Estratégia, sempre tem muitos professores do Estratégia sendo citados porque eles têm muitos alunos. Então, o maior volume de pessoas que conhecem esses alunos acabam respondendo lá minhas caixinhas de pergunta aí, o professor sempre está aparecendo. Então, depois, o Alexandre Soares, que está dando aula no DSO, professor Elias Santana, do Gran Cursos Online, e também uma que foi muito citada, a professora Graziela Cabral. Assisti poucas aulas da professora Graziela Cabral, mas ela realmente é uma excelente professora de português, então eu recomendo, inclusive, o canal dela, que tem muita aula de graça, praticamente o curso completo de português, gratuito aqui no YouTube, Graziela Cabral. E o professor Décio Terror também foi citado aí como um desses professores aí mais indicado pelos concurseiros da área policial. Teve algumas matérias, pessoal, que não teve como fazer assim uma margem boa para trazer aqui. Por exemplo, arquivologia, direitos humanos, direito penal e processual penal militar, não teve uma margem boa de segurança para mim trazer aqui, como sabe. São matérias que tiveram vários professores citados, mas cada um com 1, 2 pontos, então 2 respostas, né, nas caixinhas lá no Instagram, então não teve como eu pontuar e trazer. Quem sabe no outro vídeo, se vocês quiserem um outro vídeo sobre isso, ou de outros professores, de outras matérias, comenta aqui embaixo. Você concorda com os professores que eu citei aqui? Foi uma pesquisa feita em cima do que vocês falam, concurseiros que me seguem lá no Instagram. Se você não me segue lá, Nathanael Damasceno 01, eu sempre tô postando alguns conteúdos lá nos stories. Então, é isso. Tá aí os professores mais citados, né, os melhores professores das carreiras policiais aí na área de concurso público, que estão espalhados aí em vários cursos. Se você quiser outro vídeo como esse, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou olhar os comentários de todos e diz aí se vocês concordam ou não com esses professores que foram citados no vídeo, porque aqui no canal você já sabe. Vamos pra cima, bora estudar. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. Nunca. Atenção, 12. Sim, senhor. O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.